Então hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, principalmente para quem está chegando agora no balcão, mas ele também serve para quem já é mais antigo, porque tem gente que está mais antigo no balcão, está um pouco acomodado ali, quer fazer alguma coisa diferente. Então, eis o caminho para você fazer essa diferença, né? Então, só lembrando que essa é a segunda live do nosso desafio 20 lives. São 20 lives consecutivas que eu vou fazer para você, gerando muito valor sobre conteúdos que você vai usar para poder vender mais aí na sua drogaria, seja você balconista, farmacêutico ou o empresário da farmácia, tá bom? Ontem falamos sobre metas, um vídeo muito legal, e hoje a gente vai falar sobre o quê? Como aumentar na prática o seu conhecimento em medicamentos, sobre medicamento. Fala aí pra mim aí, quem tá chegando, quanto tempo, meses, anos que faz que vocês trabalham em drogaria? Escreve aí nos comentários pra mim. Quanto tempo faz que vocês trabalham com drogaria? Porque isso faz toda a diferença para a gente entender a linguagem que vai ser dita por aqui, né? Não quer dizer que você, como farmacêutico, de repente você é farmacêutico e está assistindo aqui, que você tem a obrigação de saber tudo sobre todos os medicamentos, né? Eu sou farmacêutico, há mais de 13 anos atrás eu estava começando no balcão e as pessoas, poxa, olhavam, o farmacêutico, você conhece tal remédio? Você conhece tal remédio? Para que serve tal remédio? E aí você ficava com aquela, pelo menos eu, né? Ficava assim, putz, e aí, né? Eu tenho obrigação de saber, na minha cabeça eu tinha obrigação de saber. Então, durante muito tempo eu estudei bastante para conseguir responder esse tipo de questionamento dos meus clientes, das pessoas que trabalhavam comigo, dos meus familiares e amigos. Sim, farmacêutico é obrigado a saber de tudo, segundo eles, né? Então, eu vou mostrar hoje para vocês que mesmo que você seja farmacêutico, você também pode avançar aí no seu conhecimento, tá? Mas assim, por que a gente deve ter esse conhecimento sobre medicamento? Então, eu tô tão tranquilo aqui, de boinha aqui no atendimento do caixa, cobro aqui a compra dos meus clientes. Ou então eu tô aqui de boinha, sou balconista, não tenho obrigação de saber muita coisa. Se eu precisar, eu corro no farmacêutico ali, pergunto para ele é que tem obrigação. Será? Será mesmo que é assim que você pensa? Olha, se você pensa assim, me perdoa, mas a sua cabeça é pequenininha, do tamanho de um grão de milho, né? A gente precisa avançar em todo tipo de conhecimento que vai gerar valor para a gente e para o nosso cliente. E qualquer informação que vai ajudar você a criar essa autoridade com o seu cliente, não é. E hoje eu vou ensinar para você qual o tipo de informação que realmente você deve focar, para não perder tempo com informações que não são relevantes para o seu negócio, né? Para o balcão. Vamos aqui, Começando os motivos do porquê que você deve adquirir esse conhecimento em medicamento. Primeiro, e fundamental, para você ficar mais seguro. Se você tem mais segurança naquilo que você está falando, automaticamente você passa isso para o seu cliente. E o cliente procura em você segurança, porque você tá certo daquilo que você está falando, né? A Michelle, 8 anos. A Flávia, 10 anos de drogaria. Poxa, parabéns para todos vocês. Aí, o Emerson, a Vânia chegando por aí. Michelle Queiroz. Tá aí a galera, né? Então, a gente precisa desse tipo de conhecimento para passar segurança para o nosso paciente, tá ok? Para o nosso cliente. Mas a gente ter segurança, por ter conhecimento sobre medicamento, o que vai ajudar na prática a gente no balcão, né? Primeiro, uma pessoa segura é uma pessoa que trabalha sem pressão.
Não importa quantos clientes ela vou atender, ela está ali pronta para atender, independente do que ele vai pedir, porque você está segura do seu conhecimento. Então, segurança é tudo para a gente. Quando você vai fazer uma indicação, você vai passar, como eu repito, né, como eu disse, você vai passar segurança para o seu cliente, certo? Uma vez, por exemplo, que ele chega, pede uma indicação para alguma dor, alguma doença que ele tenha lá, e você sabe aquilo que você está falando, porque você está seguro, você estudou, você passa isso para o seu cliente. É muito mais fácil ele aceitar aquilo que você está propondo para ele se você passa para ele segurança. Então, mais um motivo para você aprofundar no seu conhecimento sobre medicamento, né? O mecânico, ele entende do motor do carro. Ele vai... a maioria dos bons mecânicos crescem na oficina com o pai, acompanham o pai e aí se aprofunda na mecânica, né? Vamos lá. Outras profissões, o dentista. Eu tenho amigos que o pai é dentista, ele foi lá, estudou a odontologia, aprendeu com o pai no consultório e hoje é um excelente dentista, né? Então, cada nicho, né? Cada um no seu quadrado. Nós que estamos no balcão da drogaria, a gente precisa tanto aprofundar, e daqui a pouco eu vou falar para você como que você faz isso, tanto aprofundar com conhecimentos técnicos em literatura, quanto também com pessoas que sabem, né, mais do que você. Eu, quando cheguei no balcão, não sabia nada, eu precisei me aprofundar, né? Outra coisa que vai te ajudar com conhecimento sobre medicamentos. Poxa, quantas vezes o cliente não te colocou numa calça curta? O cliente já colocou você numa calça curta? E você? Já colocou? Fez uma pergunta que você, putz, e agora? Não sei responder, não posso passar isso para o meu cliente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou desembramar essa situação que eu estou vivendo, né? Então, outro motivo para você ter mais conhecimento aí sobre medicamento, para você não ser pego de calça curta pelo seu cliente, você saber responder a maioria das perguntas que o seu cliente faz. Porque tem cliente que, acho que ele falou, bom, hoje eu vou na farmácia, hoje eu vou, deixa eu ver, ele entra no Google lá, vê a pergunta mais difícil que tem e vai lá, não, então, você sabe isso assado? Pô, cara, às vezes nem médico sabe aquilo e você tem que se virar nos 30 para poder descobrir. Então, às vezes o cliente vem com umas perguntas que é difícil da gente responder, né? Então, você precisa de conhecimento para esclarecer o maior número de dúvidas do seu cliente que chega para você. Porque uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum é deixar o seu cliente sair da sua drogaria sem sanar a dúvida dele. Sabe por quê? Porque se você não sanar a pergunta do seu cliente, ele vai procurar algum outro lugar que vá saber a questão dele, certo? E aonde a pessoa responder aquilo que ele quer saber, é onde ele vai gerar confiança e referência e autoridade para poder continuar consumindo os produtos, medicamentos, perfumaria, enfim. Ele vai se familiarizar com aquilo. Então, o conhecimento é uma forma de você fidelizar o seu cliente na sua drogaria. E principalmente, mais importante, com você, que está passando, transmitindo para ele essa segurança, esses conhecimentos que você adquiriu previamente, né? Eu não sei se você já viu, mas eu coloquei um vídeo hoje, publiquei hoje à tarde, um vídeo sobre o gatilho mental da autoridade. Não foi o primeiro, já tem outros mais profundos sobre gatilho mental da autoridade no canal. Procura lá no YouTube que tem, no Instagram tem também, lá para baixo, bem um ano mais ou menos. O que acontece? Existem várias estratégias técnicas de persuasão da modernidade e uma delas, eu ouso dizer que é a mais poderosa para nós que estamos no balcão da drogaria, é o gatilho mental da autoridade. Então, por que o gatilho mental da autoridade é tão importante? Por que você fala tanto nisso? Né? Você sonha com isso à noite? Por quê? Porque é o que vai trazer resultado para você. E o que eu faço aqui é
proporcionar meios de você melhorar os seus resultados. Não esqueci que você se comprometeu comigo no hashtag Eu Aceito Ontem, dos 15% diário que você vai aumentar nas suas vendas fazendo aquilo que a gente propôs, aquela meta diária, né, de estudo, aqueles 20, 30 minutos de aprofundamento que você vai fazer por dia. Então aproveita mais essas dicas que eu estou te dando aqui. Por que o gatilho mental da autoridade é tão poderoso, tão persuasivo na gente e para o nosso cliente? Porque o gatilho mental da autoridade, ele faz seu cliente enxergar em você uma pessoa, como eu disse, segura, referência naquilo que ele precisa, certo? Se você tem alguma formação, certamente se eu perguntar para você quem que é autoridade, quem é referência naquele determinado assunto, eu aposto e ganho com você que a primeira pessoa que vai vir na sua cabeça é alguém que te ensinou alguma coisa, principalmente na sua escola, na faculdade e etc. Né? Eu sou farmacêutico. Se você perguntar para mim, Danton, quem que é autoridade para você em farmacologia? Eu vou lembrar da Naira Kuzma Peloja, que foi a minha professora de farmacologia na faculdade, inclusive minha orientadora no meu trabalho de conclusão de curso. Ela me ensinou 80% do que eu sei de farmacologia, foi ela que me passou. Então ela é autoridade para mim. Então peraí, o que uma coisa tem a ver com a outra, Danton? O que a sua professora da faculdade tem a ver com o meu cenário aqui da drogaria que eu trabalho todo dia? Pois é, vou te mostrar esse paralelo. Quando você ensina alguma coisa para alguém, é automático. Você vai virar referência naquilo que você está ensinando, certo? Então, o que a gente pode ensinar para o nosso paciente no nosso cenário? Sobre medicamento. Então, toda e qualquer informação que você souber e conseguir passar isso para o seu cliente de forma didática, isso vai fazer com você um aumento da sua autoridade com ele, certo? Se ele pergunta alguma coisa para você e você responde para ele de cara, na lata, porra, eu falo, nossa, o Danton manja daquilo que tá falando. Eu tenho certeza que você aí que falou que tem 10 anos na drogaria, você que falou que tem 8 anos na drogaria, você já tem perguntas que o cliente pergunta, você já sabe, você tem experiência, você tem quilômetros rodados, você já sabe a resposta daquela pergunta. Então o cliente fala, opa, ele manja. Então existem jeitos de você transmitir o seu conhecimento. Não é simplesmente eu sei e vou vomitar aquela informação. Existem jeitos de você passar essa informação para o seu cliente, né? Então ratifico aqui, procura o vídeo sobre gatilho mental lá no YouTube, tá bom? A partir do momento que você consegue desenvolver autoridade com o seu cliente, a partir do momento que você consegue transmitir, ensinar ele sobre medicamentos, você vai virar referência em medicamentos para ele. Agora, o que isso te ajuda? Você ser referência em medicamentos para o seu cliente. Pô, seu cliente está lá deitadão no sofá, bate aquela dor de estômago, ele, um horário tipo 7 horas da noite, um horário que ele não vai conseguir ir no médico, a não ser que for pronto-socorro, o cara não tem convênio médico, não tem dinheiro para pagar um médico particular, o que ele vai pensar? Porra, quem que manja disso? Quem que pode me ajudar com um remédio para eu tomar? Quem que manja? Porra, o Danton! O Danton sabe tudo que eu falo pra ele, tudo que eu pergunto ele responde, ele manja de medicamentos. Se eu chegar lá e falar, eu tô com isso, tô com dorzinha assim assado, ele vai pegar um remédio aqui, ó, pau! E batata, resolve o problema do seu cliente. É fácil fazer isso? Não. Você precisa reunir o maior número de informação que você tem para conquistar esse tipo de referência, esse gatilho mental da autoridade na cabeça do seu cliente. Por isso, eu insisto para que você procure informações sobre os medicamentos. E eu vou ensinar para você, talvez hoje, talvez ao longo do desafio 20 lives, na prática, como sentar lá no banquinho e estudar os medicamentos. Coisa de 20 a 30 minutos você resolve o seu problema, tá? Todo dia, faz 10 anos que eu estou na drogaria, todo dia eu estudo 20, 30 minutos. Não, mas no começo você precisa se abastecer, senão você vai ficar defasado, você não vai conseguir sanar a necessidade que o seu cliente tem quando ele te procura. Tá? Então, segue aí, continua seguindo, acompanhando o Desafio 20 Lives, que tenho certeza que vai fazer você, subir no gráfico lá da sua drogaria em vendas, tá bom? Então, seguindo aqui,
como que você pode adquirir esse tipo de conhecimento? Eu vou no Google lá e digito, faço uma pesquisa, ou no Wikipedia lá eu vou e pego aquela informação? Jamais, tá? Você precisa saber aonde procurar as informações que você precisa para o seu estudo. E eu vou mostrar para você como você faz isso. Mas não é em qualquer lugar que você vai tirar a informação e passar para o seu cliente, certo? Você vai ter que saber aonde procurar, quais as literaturas que você vai procurar. Então eu trouxe aqui alguns tipos de fontes de informação sobre medicamentos, né? Vamos lá. Primeiro, que foi o que aconteceu comigo quando eu cheguei no balcão, antes de ser farmacêutico. Eu cheguei no balcão, não sabia nada, mas eu tinha boa vontade de aprender. Eu colei em quem? No balconista mais experiente que tinha na drogaria. Em 2006 para 2007, o seu Helênio, né, ele tinha a paciência de me ensinar. Então, toda vez que ele ia atender alguém, eu ficava ali discretamente do lado dele, acompanhando absolutamente tudo o que ele falava e aplicava quando eu ia fazer o meu atendimento. E pedia para ele, então, você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas que trabalham com você, né? E quando eu ia atender, eu pedi para que ele observasse e me desse feedback, para que eu soubesse onde que eu estou errando, né? Para não fazer não cometer nenhum erro. Então, é essa troca mútua, né? Você cola naquele balconista que sabe mais. Ele tinha, 40 anos de balcão. Você sabe o que é isso? 40 anos. Ele não era farmacêutico, mas ele tinha muito mais conhecimento do que a farmacêutico que acaba de iniciar a sua carreira, né? Então, é importante a gente ter humildade e saber aprender. Saber que a gente precisa do colega de trabalho para poder ajudar no nosso crescimento, né? Se você que está aí tem esse balconista para te ajudar, ou você é o balconista mais experiente que ajuda quem está chegando, coloca aqui, ó, levanta a mãozinha aí, eu faço isso. Você do YouTube, põe aí também, estou acompanhando aqui. A gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer as nossas limitações. E quando a gente chega no balcão, a gente tem essa limitação, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Show de bola. Outra coisa, além do balconista mais experiente, né, do colega de trabalho mais experiente, onde que a gente pode pegar a informação? Com o próprio farmacêutico. Se você é o farmacêutico, você vai nos outros meios, mas se você é atendente de caixa, se você é balconista novo, pode colar no farmacêutico e perguntar as coisas mais técnicas do medicamento, né? Isso vai te ajudar bastante. Literatura. Danton, qualquer literatura, igual eu falei, eu vou abrir o Google lá, digitar o nome do remédio e vou entrar no Wikipedia e pegar as informações? Não, você não vai fazer isso, tá bom? Eu vou te contar aqui algumas literaturas daqui a pouco que você pode procurar, mas é uma fonte de pesquisa, então só retomando. O colega mais antigo de profissão, de balcão, o farmacêutico, literaturas e internet. Mas na internet com fontes confiáveis de consulta. Não vai procurar em qualquer lugar, porque você vai comprometer o seu atendimento. Você pode fazer algo errado para o seu paciente, para o cliente que vem, oferecer algo errado, passar alguma informação errada e com isso prejudicar a saúde do seu cliente, tá bom? Então é importante que você saiba aonde procurar, porque na internet você acha qualquer pessoa falando, sendo o maior, o profundo entendedor sobre medicamento, e não é. Você precisa de fontes seguras para poder pegar essa informação, porque afinal a gente trabalha com a saúde, certo? A gente é profissional da saúde. Se a gente não tem informações seguras para passar para o nosso cliente, a gente precisa saber onde procurar, certo? Porque a gente pode comprometer a saúde dele e isso virar uma bola de neve, né? Porque principalmente sobre medicamento, né? Que as pessoas, todo mundo tem um pouco de médico é médico louco e não sei o que, todo mundo tem um pouco, né? Se você lembra aí qual que é o ditado que eu tô falando, escreve aí, me ajuda nessa.
Então, se você passa uma informação errada que o seu cliente acha que é certo, ele vai transmitir aquela informação para uma outra pessoa achando que tá, certíssimo. Então, vira uma cascata, né? Você precisa ter segurança na informação que você passa para o seu cliente, né? Desculpa. Agora, como que a gente organiza as informações para a gente estudar? Então, agora, até aqui, eu expliquei para você o porquê você deve ter o conhecimento sobre medicamento, aonde que você deve procurar e como você deve fazer isso, tá bom? Agora, eu vou mostrar para você a organização desse estudo. Então, como que você vai saber quais informações são relevantes para você se aprofundar, certo? Não é qualquer coisa que você vai sair procurando por aí. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai saber o que é importante para você? Não. Se aquela informação é relevante para o seu cliente. Se aqui você pega aquela informação, isso aqui é importante para o meu cliente saber, ou ele pode vir perguntando sobre isso para mim. Vamos estudar sobre isso, vamos organizar aqui o nosso material de estudo. Se aquilo não é relevante, mas eu gostei, mas não é relevante, não se ocupe com aquilo que não vai gerar valor para o seu cliente, tá bom? Vai procurar algo que seja importante para o seu cliente. Danton, o que é informação para mim? É boa para mim? O que é informação boa para o seu cliente? É isso que você vai procurar. Não vai se preocupar, você não é farmacêutico, pega a bula e vai estudar farmacocinética, farmacodinâmica. Não! É importante saber, para quem é profissional da saúde, como farmacêutico, médico, enfermeiro, seja o que for, é importante saber, beleza, mas você que trabalha no balcão e não é farmacêutico, são informações que nesse momento são irrelevantes. Vai na informação que realmente vai fazer diferença pro dia a dia do seu cliente. Eu vou falar daqui a pouco, mas efeito colateral, indicações, contraindicações, são informações que aí você ocupa sua HD com esse tipo de informação. Não vai encher HD com informação que não vai ser relevante para você, tá? Não vai ficar estudando informação que o seu cliente nem vai perguntar para você sobre aquela determinada coisa. Então, o que é importante? Tá? Eu vou passar para você aqui, pega um papel e uma caneta agora, anota aí, você do Instagram, anota aí as informações que você tem que estudar sobre os medicamentos, você do YouTube aí também, anota aí, tá bom? Quais são? Primeiro, o que é relevante para você melhorar a sua venda? Primeiro, o princípio ativo do medicamento, né? Se você souber o princípio ativo do medicamento, facilita quando o seu cliente pergunta, você tem tal medicamento? Tal medicamento é diclofenaco. Não, eu não tenho ele, mas eu tenho o genérico, tenho o concorrente, enfim. Você tem argumentos para pá e bola, perguntar para ele. Então, uma das informações que tem que ter lá na sua planilha de estudo é o princípio ativo. Segundo, as indicações daquele medicamento. Então agora a gente está falando o quê? De pesquisar a respeito do medicamento, certo? Individualmente cada um, certo? Então, princípio ativo, as indicações. Esse medicamento ele é indicado para quem tem gastrite, esse medicamento é indicado para inflamação no nervo ciático, esse medicamento é indicado para dor de dente, esse medicamento é indicado para diarreia, cefaleia, dor de cabeça. Para que é indicado aquele medicamento? Então você vai escrever as indicações daquele medicamento. Por que você vai fazer isso? Porque aquilo vai te facilitar na hora de indicar o medicamento, se puder ser indicado, né, se não precisar de receita, saber para que serve. Porque se a pessoa fala, eu tô com uma dor aqui, não sei na onde, aqui, você fala, peraí, qual medicamento que é indicado para isso? Vai lá na sua HDzinha lá, que você reuniu as informações dos medicamentos e pronto, você já vai saber, se você tiver constância nos estudos. Outra coisa, posologia. Posologia
é fundamental, porque é uma das primeiras coisas que ele vai te perguntar, como é que eu tomo esse medicamento? Então você fala, esse medicamento é um comprimido de 8 em 8 horas. Não tome mais que 3 por dia. Ou esse medicamento é uma vez por dia em jejum e tem que ser de manhã. Esse medicamento aqui tem que ser tomado depois do almoço, porque senão ele vai dar uma dor de estômago, certo? Então a posologia é fundamental na sua planilha lá de organização sobre as informações do medicamento. Quarto, os efeitos colaterais. Então por que é importante eu saber os efeitos colaterais? Primeiro, porque vai te ajudar a ter autoridade com o seu cliente. Segundo, para você alertar o seu cliente na hora da venda. Então, por exemplo, uma bem clássica, né, que é a mudança da urina quando toma um antisséptico das vias urinárias, um Citex, um Orovit, um Piridium, a maioria dos antissépticos das vias urinárias, eles mudam de cor a urina. Então, tá ali, vendeu um medicamento lá pra ele, tô com uma dor pra fazer um xixi aqui e tal, toma esse medicamento aqui, bom pra caramba, vai limpar desde o rim até a uretra e vai te aliviar bastante. Beleza, ele vai, só que presta atenção, não se assuste, porque ele vai mudar a cor do seu xixi, ele vai ficar azul, então não se assuste porque isso é normal. Beleza, você passou as informações para ele, o jeito que toma, falou do efeito colateral, show de bola. Ele vai lá na casa dele, tá tomando remédio, aí ele vai fazer, a primeira vez ele vai fazer xixi. Ele esqueceu aquilo que você falou. A hora que ele vai lá, faz o xixi, ele... Não, que o Danton tinha razão. Porra, plim! A autoridade, o Danton manja daquilo que fala. Ele falou e aconteceu. Então, é importante você saber esses efeitos colaterais. Por exemplo, o paciente que toma captopril, os inibidores da ECA, eles têm uma tosse seca, certo? Contínua. Então, às vezes, o paciente chega lá, nossa, eu tô com uma tosse que não para. Aí você fala, o senhor é hipertenso? Ou o senhor, né? Toma captopril? Tomo. Como é que você sabe? Por conta da sua tosse. Esse é um efeito colateral comum dos medicamentos antihipertensivos da classe dos inibidores da ECA, certo? Então, são efeitos colaterais que você sabe que causam autoridade para o seu cliente. Ele fica deslumbrado, né? Espantado com o seu conhecimento sobre medicamento. E, vai dar trabalho você saber esse tipo de informação? Não vai dar trabalho, porque é simples. Você vai montar uma planilha, a gente vai fazer isso na prática. Acho que não vai dar tempo hoje, mas provavelmente não, certeza absoluta que ao longo dessa sequência de lives a gente vai pegar medicamentos e estudar eles individualmente. Então, se pegar uma planilha lá que tenha de 5 a 6 colunas, cara, cabe numa tela, você não precisa nem rodar, cabe numa telinha ali, fácil consulta. Vou te ensinar a colocar um filtrozinho lá que você filtra por indicação. Entendeu? O professor perguntou pra mim que era bom pra azia. Vai lá, filtra por azia, todos os medicamentos que são indicados para azia, que você vai fazer, certo? E se você me acompanhar todos os dias, ao longo dessas lives, a gente vai fazer vários medicamentos, eu vou disponibilizar para você na última live essa planilha para facilitar para você. Você quer essa planilha? Então, assume o compromisso comigo. # eu aceito, tá bom? # eu aceito e você também # e eu aceito. Vamos aqui então. Só para finalizar, princípio ativo, indicações, posologia, efeitos colaterais e contraindicações. Por que contraindicações? Meu Deus, muita informação. Não, porque as contraindicações vão evitar que você faça uma indicação errada e que o seu cliente faça uma automedicação de forma errada também, né? Você não pode vender um corticoide para quem tem diabetes tipo 2, qualquer diabetes. Você não pode vender um anti-inflamatório para quem tem problema hepático, para quem tem problema renal. Você vai só comprometer ainda mais a saúde. Você cura um problema, né? Resolve um problema e causa outro muito maior, né? Você precisa. Meu tio, uns 12 anos atrás, ele era uma pessoa obesa, né? E sentia muitas dores nas costas, no joelho. Ele foi na farmácia, o balconista foi lá e vendeu, o balconista farmacêutico, enfim, quem estava no balcão, vendeu para ele um anti-inflamatório, ele tomou, gostou, o que ele fez? Ele
tomou 12 dias consecutivos do anti-inflamatório. Como é que você acha que ficou o rim do meu tio? Pois é, foi pro espaço. Meu tio hoje faz hemodiálise, é transplantado. Por causa disso? Não, mas com certeza isso colaborou para que se agravasse o problema dele. Então, olha a responsabilidade que você tem de estudar os medicamentos, certo? Então, faça isso e incentive o seu colega a fazer também, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Nas próximas lives, traga papel e caneta, tá bom? Porque eu vou ensinar coisas práticas para vocês. Então, se eu vou ensinar coisas práticas, você precisa, correr lá para anotar, para você saber como que você vai organizar essas informações que você está aprendendo aqui, tá? Tô olhando, Daniela, estou aqui olhando para você aí, ó. Me conta, de que cidade que você é, Daniela? Batista. Por que eu não estou olhando para vocês? Porque, ó, aqui está o YouTube e ali está a câmera que eu estou gravando, que depois a gente vai disponibilizar para quem não conseguiu acessar hoje. Eu não sei quando, mas essas informações vão ficar no YouTube, no Facebook, para você consultar depois. Então, aqui a gente fica ao vivo só agora e lá vai ficar por um bom tempo. Por exemplo, ontem a gente fez uma live sobre metas, ficou muito top, mas aquela câmera gravou só até os primeiros 10 minutos, porque estava com a memória cheia. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que talvez disponibilizar a mídia que estava no YouTube, que eu também não estou olhando para a câmera, certo? Então, para que você tenha mais agradabilidade para assistir os conteúdos, eu olho naquela câmera. Mas eu aqui, ó, tô acompanhando os comentários aqui, ó. Samuki, André. Quem mais aqui, ó? Wesder. Ah lá, o Toquinho tá na área! Meu amigo de infância. Show de bola. Seja bem-vindo, obrigado pelo prestígio. Monique tá na área. A galera aqui, ó. O Vinícius Rodrigues, todo mundo aqui. Aqui, Daniela, a gente tá em 3 câmeras. Essa do Instagram, aqui no YouTube e a outra lá em cima, que é a que vai depois ficar gravada, a gente vai editar e tudo mais. Entendeu? Então, aguenta a mão aí. O importante é a informação, né? Beleza. Dito isso, meus caríssimos balconistas farmacêuticos e drogarianos, né? Acho que o Camargo Lopes fala drogarianos, eu acho muito legal, muito bacana. Seguindo, então, como eu te disse, aonde... vou ficar um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Aonde que eu vou procurar as informações sobre princípio ativo, indicações, posologia, efeitos colaterais, contraindicações, né? A grande maioria das pessoas que tem um bulário, eles vão na bula, porque a informação mais fiel sobre o medicamento é o quê? É a bula, porque é o laboratório que desenvolveu aquele medicamento, fez o estudo e colocou ali. Então, a bula é o mais confiável que você pode ter para consultar essas informações que a gente falou aqui. Mas nem todos os medicamentos a gente tem a bula disponível. Tem medicamento que a gente não tem e a gente não vai abrir uma caixinha que não sabe se o cliente vai levar ou não para pegar a bula, certo? Eu não gostaria de comprar uma caixa de medicamento que vem aberto. Você gostaria? Eu não. Então, existem bulas que não estão disponíveis no nosso bulário. Então, onde que a gente pode entrar? No site da Anvisa. No site da Anvisa você também tem um arsenal de bulas. Você vai lá, entra lá, anvisa.gov.br e pega as bulas que você precisa para aquele determinado dia, certo? Daqui a pouco eu vou te falar aqui qual a frequência que eu indico que você comece a estudar. Vocês me tiram a concentração. Vou tirar a barba, que daí você não vai ver só a barba amanhã, tá bom? Vamos só retomando aqui, me perdi, desculpa. Olha lá, o povo do YouTube tá com ciúme aqui, ó. Tô aqui com vocês também.
no site da Anvisa você tem praticamente todas as bulas de medicamentos, né, que são aprovados pela Anvisa. Então, outra fonte segura para você procurar, a bula do medicamento, a física, né, dentro da caixinha, e também a bula no site da Anvisa. Outro lugar, 99% da farmácia tem essa fonte de consulta, que é o quê? DEF, né? O DEF tem muita bula, tem muita informação sobre os medicamentos que a gente usa no cotidiano, para indicação, para vender, para tudo. Então, outra fonte de pesquisa, então, a bula física, a bula na Anvisa, a bula no DEF. Outro site que eu gosto muito de usar é o consultaremédios.com.br. Quem já conhece o Consulta Remédios aí, fala assim, ó, eu conheço. Eu conosco. Escreve aí. O Consulta Remédios é uma fonte segura para você consultar a bula. Ele é didático, né? Quando a gente for pôr a mão na massa mesmo de cada medicamento, e para eu ensinar você como vender aquele medicamento, usar aquelas informações para vender, porque não adianta nada você reunir todas as informações na sua cabeça, decorou, entendeu, mas não sabe transmitir isso para o seu paciente, né? Para o seu cliente. Então, eu vou te ajudar na prática, fazer uma simulação aqui com alguns medicamentos para a gente vender. Então, a gente também pode usar o consultaremédios.com.br, que ele é super didático, tá bom? Então, nas próximas, quem tiver o YouTube instalado aí, tiver no computador, me acompanha nas lives pelo YouTube, porque no YouTube eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês, para vocês saberem como que eu coloco na planilha e como que eu faço essa pesquisa no Consulta Remédios, na Anvisa, onde que eu procuro essa informação quando eu preciso estudar sobre algum medicamento, tá? Então é importante que você, se possível, me acompanhe pelo YouTube das próximas vezes, tá? Então, mas como é que é a frequência? Eu vou sentar lá, ficar um dia inteiro estudando 30 medicamentos de uma vez só, reunindo essas informações, depois eu vou ficar freneticamente procurando, estudando tudo que eu escrevi, tudo que eu reuni e tal. É assim que faz? É assim que funciona? Não é assim que funciona. Existe, o nosso cérebro, ele é capaz de assimilar um número determinado de informações por vez, certo? Eu não vou saber explicar para vocês cientificamente, né, ao pé da letra, mas o que eu sei é que existe uma parte do nosso cérebro que guarda as informações de curto período, né? E depois, se o nosso cérebro acha que aquela informação, que aquela memória é relevante, ele vai mudar aquela informação para um outro local do nosso cérebro. Então, se a gente consegue mostrar para o nosso cérebro que aquela informação é muito importante para a gente, ele vai armazenar. Então não adianta nada você vomitar um monte de coisa dentro do seu cérebro, dentro da sua cachola, sem critério, simplesmente consumir, certo? Então a gente precisa ter um número limite, né? Eu gosto, tá? Eu sei que no começo a gente fica empolgado, pega um monte de medicamento porque é rápido fazer isso, tá ok? Só que a gente precisa se organizar. Eu, Danton, gosto de recomendar 5 medicamentos por dia. Não, 5 medicamentos por semana. Poxa, 5 medicamentos por semana, que você vai gastar aí, em média, de 20 a 30 minutos, 15 minutos, depois que você já estiver fazendo de um jeito mais prático. Bicho, cara, você faz isso com o pé nas costas. Não adianta você ficar de mimimi, que não tem tempo, que é corrido. Cara, se você não tiver 15 a 20 minutos por dia para você se dedicar a um estudo, eu não vou você pular da ponte, que vai que alguém pula, né? Aí depois eu que sou o culpado. Mas, cara, você precisa rever as coisas, as prioridades da sua vida. Porque se você não tem de 15 a 20 minutos por dia para estudar, você está sem critério. Você precisa organizar melhor as suas prioridades aí na sua vida,
certo? Uma coisa que eu aprendi, né, com coaching é que a gente precisa ter uma agenda. A gente precisa ter uma organização do dia. Tal hora eu vou ler, tal hora eu vou praticar minha atividade física, vou trabalhar de tal hora, tenho o meu lazer de tal hora, vou dedicar minha família de tal hora. Você precisa se organizar. Isso é uma das coisas que o Jerônimo Temel fala, que é o quê? Organização, para você aumentar a sua produtividade. E o que a gente mais quer no balcão é alguém produtivo. Então, estude de 5 a, no máximo 6. 5 é um número, como diria lá, não acredito nisso, nunca, mas o número cabalístico nosso aqui é o número 5. Você vai estudar 5 medicamentos por semana, certo? Então, se você trabalha 6 dias na semana, nem é todo dia que você vai precisar estudar, certo? Então, você, no primeiro dia, na segunda você estuda um, na terça outro, na quarta outro, quinta outro, sexta outro, no sábado você revisa tudo. E assim você vai mostrando para o seu cérebro que aquela informação é importante para você. E de acordo com o que você vai estudando, que você simultaneamente vai fazendo atendimentos no balcão, você vai fazer o quê? Você vai guardando aquela memória de um jeito automático, que você não vai nem precisar, a longo prazo, fazer a consulta nos seus estudos, certo? Então, pega lá, princípio ativo, indicações, posologia, efeitos colaterais e contraindicações, monta numa planilha, 1 por dia, 5 por semana, e você vai ver que daqui uns 2, 3 meses você vai ser o cara mais craque em medicamentos da farmácia que você trabalha. Você vai manjar, se você não é farmacêutico, você vai manjar mais que o farmacêutico, porque tem muito farmacêutico preguiçoso por aí. Se você está aqui, eu tenho certeza que você não é um desses. Você está buscando informação, você está saindo do lugar, você está procurando algo que, te alavanca.